eu só... Agora eu vou enfatizar uma coisa. A transfusão sanguínea hoje, gente, é extremamente segura. E essa forma de transmissão pelo vírus HIV é raríssima, certo? Então, eu só estou trazendo esses dados porque estavam no documento do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e também da UNAIDS, tá certo? Então, digamos, se uma pessoa fez 10 mil transfusões sanguíneas, o risco de se infectar, digamos que essas 10 mil transfusões sanguíneas estavam com o vírus HIV. O risco de contrair o vírus HIV nessas 10 mil transfusões sanguíneas é de 9.250, ou seja, é alto. Porque justamente está sendo feita uma transfusão sanguínea que já tem o vírus, vai ser mais fácil do vírus penetrar nas células. Mas eu vou enfatizar, hoje os mecanismos de transfusão sanguínea são extremamente seguros e rigorosos. Então, hoje esse risco de transmissão é muito raro, tá certo? Um segundo risco que eu vou falar para vocês, gente, é sobre o compartilhamento de seringa para o uso de drogas. Existem algumas drogas, como por exemplo a heroína, que as pessoas utilizam seringa e compartilham dessas seringas para injetarem a droga na corrente sanguínea. E como há um contato com diferentes sangues, né? E se tiver alguém infectado, então digamos, a cada 10 mil vezes que houve esse contato através do compartilhamento de seringas para o uso de drogas, existe um risco de contágio de 63. Ou seja, a cada 10 mil vezes que você fez uma transfusão sanguínea, um compartilhamento de seringas para o uso de drogas, em 63 chances você tem de se infectar. Cada 10 mil, 63, tá certo? Já no percutâneo, que é acidentes perfuro-cortantes, digamos, uma pessoa é técnica em enfermagem, foi aplicar a vacina em outra pessoa e após isso se furou com a seringa que aplicou a vacina nessa pessoa. Então, digamos que ela fez isso 10 mil vezes em pacientes que tinham HIV, certo? Ou seja, todas as pessoas que tomaram as vacinas tinham HIV. E dessas 10 mil vezes que ela aplicou essa vacina, ela se furou as 10 mil vezes. É uma coisa bem difícil de acontecer, né? Mas é para vocês entenderem como é feito esse cálculo. Então, de a cada 10 mil acidentes perfuro-cortantes com seringas contaminadas com o vírus HIV, o risco de infecção é de 23. Então, essa foi na classe dos acidentes parenterais ou também, digamos, intramusculares. São contato com sangue através das vias sanguíneas, né? Das veias e artérias, ou também intramuscular, tá certo? Ou percutâneo passando a pele. Então, esse seria o risco. O maior na transfusão de sangue, de 92%, seguido pelo compartilhamento de seringa para uso de drogas, de 0,0063%, seguido pelo acidente com perfuro cortantes, que é de 0,0023%, tá certo? Agora vamos, gente, para as vias sexuais de fato, que são os contatos sexuais, as diversas formas sexuais, e qual seria o risco de infecção pelo vírus HIV nessas diversas formas sexuais. A primeira que eu vou falar para vocês, gente, é o sexo anal receptivo, ou seja, o, digamos, popular passivo ou passiva, é a pessoa que está recebendo a penetração do pênis no seu ânus, é o passivo da relação. O risco de contágio nessa infecção, então, digamos, a pessoa foi passiva 10 mil vezes com uma pessoa que tem o vírus HIV, que está infectada com o vírus HIV. Qual o risco dessa pessoa se infectar nessas 10 mil exposições? O risco de se infectar nessas 10 mil exposições é de 138. Então, trazendo para as porcentagens, é de 0,013, certo? Então, o risco é de 138 a cada 10 mil exposições. Então, dos que eu já falei agora, o primeiro risco é na transfusão sanguínea, que eu já expliquei para vocês que é muito raro hoje, né? O segundo risco é pelo sexo anal receptivo, ou seja, para os passivos. E o terceiro risco é pelo compartilhamento de seringa para o uso de drogas. Esse até então está no ranking 3. Vamos para as próximas formas de contato. O sexo anal insertivo, ou seja, o ativo, quem penetra no ânus. Digamos que o passivo está infectado com a HIV. E foi feita 10 mil, digamos, 10 mil contatos com esse vírus HIV. Foram feitas 10 mil penetrações, né? 10 mil contatos com esse vírus HIV. Qual o risco que o ativo tem de se infectar com o vírus HIV? É de 11, gente. Então, a cada 10 mil, existe um risco de 11 desse ativo se infectar, que é no sexo anal insertivo, quem está penetrando, tá certo? No sexo pênis-vagina receptivo, ou seja, um pênis penetrando na vagina. A pessoa com a vagina é quem está recebendo. Então, é nesse caso, quem está recebendo um pênis na vagina. A cada 10 mil
exposições ao vírus HIV dessa forma, o risco de infecção, o risco de contato é de 8. Então, a cada 10 mil, uma pessoa que está recebendo um pênis na vagina, ela tem 8 chances de se infectar com o vírus HIV. E o sexo pênis-vagina insertivo, ou seja, quem está penetrando na vagina. Então, um pênis entrando na vagina. Qual o risco de infecção pelo vírus HIV nessa forma? A cada 10 mil exposições. O risco é 4 vezes em cada 10 mil exposições. 4 chances em cada 10 mil exposições. Agora, gente, para o sexo oral insertivo, ou seja, a pessoa está fazendo sexo oral, está praticando sexo oral. Ela está literalmente chupando, digamos assim, tanto no pênis quanto na vagina. O risco é muito baixo, então o risco calculado também é de 1 a 4. Pode variar se tem contato com sangue de menstruação, se tem contato, dependendo da carga viral. Então o risco varia de 1 a 4 no sexo oral insertivo, ou seja, quem chupa. E no sexo oral receptivo, quem recebe, o risco é semelhante, mas ainda é mais baixo. Então a pessoa que é chupada tem um risco ainda mais baixo do que quem chupa, certo? E existem, gente, outras formas de contato pelo vírus HIV em que existe um consenso que possa existir essa forma de infecção com o vírus HIV, só que é bem provável que aconteça uma transmissão do vírus HIV dessa forma, tá certo? Então as formas são mordendo, cuspindo, arremessando fluidos corporais, como por exemplo, sêmen ou saliva, aconteça uma transmissão do vírus HIV dessa forma, tá certo? Existir essa forma de infecção com o vírus HIV, só que é bem provável que aconteça uma transmissão do vírus HIV dessa forma, tá certo? Então as formas são mordendo, cuspindo, arremessando fluidos corporais, como por exemplo, sêmen ou saliva, e compartilhando brinquedos sexuais, como por exemplo, vibradores, né? Aqui, nesse documento da UNAIDS, eles falam que existe uma possibilidade, só que é muito improvável que aconteça, tá certo? Então, aqui, gente, é praticamente impossível de acontecer nessas formas, tá certo? Sobre, gente, a prevenção. Qual seria a prevenção do vírus HIV? É utilizar o preservativo. Até porque o preservativo barra esse contato com os fluidos corporais que iriam transmitir o vírus HIV. Então, o preservativo é a melhor forma que nós temos. Temos outras formas muito positivas também, que é a PrEP. A PrEP significa profilaxia pré-exposição, ou seja, você toma antes de praticar o ato sexual. Então existe a prevenção que a gente chama combinada, que você usa tanto o preservativo quanto a PrEP. Então o risco reduz ainda mais, se torna mais raro de acontecer uma infecção pelo vírus HIV. Mas digamos, um paciente que usa PrEP, ele pode reduzir a infecção pelo vírus HIV o risco de infecção em até 90%. Então a PrEP tem se mostrado segura, mas ela deve ser tomada de forma correta, certo? Existe a PrEP que é utilizada de forma já diária e existe a PrEP que a gente fala sobre demanda, em que o paciente vai tomar quando ele calcula que vai ter um episódio que ele possa ter alguma exposição de riscos. Então, tem essa PrEP sob demanda e a PrEP de uso diário. Então, são comprimidos que podem ser usados de forma diária, né? Em que essa PrEP vai funcionar como um bloqueio. Se o vírus HIV entrar na corrente sanguínea do paciente, essa PrEP vai bloquear que esse vírus HIV consiga acessar a célula, entrar na célula para escravizar ela, ou até pode matar esse vírus HIV antes dele conseguir chegar perto de uma célula. Então a PrEP funciona dessa forma, por isso que ela previne até 90% dos casos de infecção pelo vírus HIV, tá certo? Outra questão, gente, é que essa PrEP, ela tá mais indicada para homens que fazem sexo com outros homens, para pessoas transexuais e transgêneros, e para profissionais do sexo. Mas, obviamente, hoje também está disponível em drogarias, então as pessoas podem comprar, e, obviamente, tem que ser orientadas por um profissional da saúde, de preferência, um infectologista, um médico infectologista, tá certo? Existe também, gente, a PEP. A PEP é profilaxia pós-exposição. Nesses casos, a PEP está indicada para uma exposição de risco, digamos. O preservativo estourou, a camisinha estourou, né? Abuso sexual, pérfuro cortantes, né? Acidente com pérfuro cortantes, compartilhamento de seringa para uso de drogas. Então aí está indicada a PEP. A PEP age de forma semelhante, certo, gente? Ela bloqueia o acesso desse vírus, as vias que ele pode penetrar e escravizar as células, e também mata esses vírus quando eles acessarem a corrente sanguínea. Então a PrEP ou a PEP também são artifícios que podem ser utilizados. Já a PEP, ela tem que ser utilizada quanto antes possível for após a exposição de risco. Então, por exemplo, se a pessoa teve exposição de risco agora, ela tem que usar imediatamente. Então, com 24 horas,
o sucesso da prevenção da infecção pelo vírus HIV é de até 95%. À medida que avança o tempo, esse sucesso vai diminuindo. E após 72 horas, não é indicado a pessoa utilizar a PrEP. Então, o máximo de tempo é 72 horas após a exposição de risco para você buscar um profissional para fazer, digamos, essa administração desse medicamento, que normalmente é tomado por 28 dias. Então, após o uso da PrEP, o paciente faz o teste de HIV consecutivo, digamos, pode 6 meses ou 1 ano, dependendo das orientações, e aí vai analisando a efetividade da PrEP, tá certo? Então, gente, previnam-se, né? O sexo é positivo, o sexo é benéfico, faz bem para a saúde, mas deve ser feito com cuidado e com responsabilidade, tá certo? Então, vocês têm várias formas de se prevenir e também testem-se. É importante testar cada 4 meses, 6 meses, 1 ano. E outra dica, bônus. Por exemplo, a pessoa acha que está com HIV. Em quanto tempo ela deve fazer o teste? Então, gente, existe uma situação chamada de janela imunológica, né? Que é quando o vírus pode não ser percebido pelos testes de detecção, que é o que pode dar o que a gente chama falso negativo. A pessoa achar que está negativo, mas depois positivar, porque existe essa janela imunológica até que os exames detectem presença do vírus na corrente sanguínea. Então, essa janela imunológica pode durar 30 dias. Então, o melhor tempo para fazer um teste para confirmar uma infecção pelo HIV é após 30 dias, tá certo? Se fez antes de 30 dias, repete após 30 dias, porque esse antes de 30 dias pode dar um resultado que a gente chama falso negativo, tá certo? Qualquer dúvida, gente, pode deixar nos comentários, que eu vou ter prazer em responder todos na medida do possível, né? Se inscreve no meu canal para você não perder mais nenhum conteúdo a partir